E estamos ao vivo. Mais um dia, ou melhor dia, sexta-feira, sextou, Dia dos Namorados. Celebre o amor, celebre a tua parceria, celebre a tua relação, celebre o amor próprio, o enamorar por si mesmo, celebre a vida. Vamos para o nosso 12º encontro dessa jornada de 90 dias. Vamos hoje entender um pouco mais sobre a dinâmica da criatividade, como desbloquear o tanto que eu gostaria de fazer e o pouco que vem de criatividade, de ideias, de insights, por onde eu começo, por onde eu sigo, aonde eu chego, quais as possibilidades que eu tenho de fazer a coisa acontecer, de fazer realmente a minha jornada como expert ser percebida na internet, ser percebida pelos meus seguidores. Eu confesso a vocês que eu amo fazer pelos meus clientes, pelos meus mentorados. Eu me envolvo demais com o projeto de cada pessoa, mas eu preciso bloquear isto para fazer a mesma coisa nas minhas redes sociais. É aquela velha máxima, casa de ferreiro, espeto de pau. Bom dia, Lusa. Bom dia, Elisandra. Bom dia, bom dia, bom dia. Elisandra daquelas ela vai em camada, né? Eu gostava muito de fazer e falar isso em Portugal. Bom dia, bom dia, bom dia. E Elisandra me lembra meus bons dias de Portugal. Então a gente vai hoje colocar ideias. Eu preciso focar nisso que eu vou falar para vocês hoje. Ontem eu fiz alguns testes com algumas IAs de criação de imagens, de programação de postagens. Eu vou olhar daqui a pouquinho e ver se funcionou essa ideia, essa construção ontem. Às vezes nós usamos uma IA com crédito gratuito, com às vezes tempo limitado, e a gente vai usando, vai aprendendo, ora investe, ora faz gratuitamente. Vou ensinar vocês hoje a fazer algo realmente real, algo possível, com algumas ideias e sacadas, e durante o dia a gente também faz a colocação de conteúdos extras, conteúdos poderosos, para vocês terem a amplitude da aula de hoje. Deixa eu só dar uma conferida aqui se as coisas estão já no meu perfil como programei ontem. Deixa eu ver. Não estão. Pode ser questão de horário. Quando a gente coloca o horário, pode ser que seja a diferença do horário para a IA. Eu não lembro se eu coloquei o horário certo. Então, partiu para a nossa aula de hoje, desbloqueando a criatividade, como manter a consistência no conteúdo. Esse aqui é o slide da apresentação, como manter a consistência do conteúdo e transformar a intenção em um hábito duradouro. Ontem eu fiz 3 encontros de mentoria, ensinando as mentoradas a consolidarem no Trello a sua estrutura de conteúdo, tanto para engajamento nas redes sociais, quanto naquela sequência desejada de pré-lançamento, seus 15 dias mágicos, que são 15 dias de desesperadores. Confesso para vocês que vai dando muita atenção, e esse controle emocional é fundamental para você chegar no dia e ser um dia épico, que é o dia de lançamento, de abertura de carrinho, e construir com vocês essa estrutura de engajamento social, de pré-lançamento e de pós-lançamento, e construindo sequencialmente a sua presença épica nas suas redes sociais. Bem-vinda, Ana Beatriz. Estamos juntos. Vamos aqui. Ana Beatriz é uma mentora de produtividade, de organização, e vai fazer muito jus ao que nós vamos falar aqui, porque ter a criatividade é uma ação. Buscar fonte, outras. Mas se você não organizar, muita criatividade, sem organização, sem planejamento, o que acontece, Bia? Bagunça, bagunça, bagunça. Dá ruim, dá ruim, dá ruim. Nada anda, nada anda. A gente só Você só fica cansado, com aquela sensação de que o dia está cheio, e, na verdade, quando você olha e fala, meu Deus, o que eu fiz meu dia inteiro, que eu não vi resultado em nada? Aí você fica apagando incêndio o dia inteiro. Exatamente. Deixa eu só pegar aqui um.
botar tudo numa tela só, porque na hora que eu for compartilhar fica fácil. O mito. A criatividade é um dom místico. Acreditar que a inspiração aparece e desaparece sem aviso gera paralisia e bloqueio crítico crônico. Caramba, e agora? O que eu faço para lançar a campanha do final de semana? O que eu faço para lançar a Black Friday? O que eu faço para fazer a campanha do Dia dos Namorados? O que eu faço? Como é que eu mexo com isso? Não sei por onde vou, né? Como é que eu sigo? Vamos ter aqui algumas ideias bem legais para explodir a mente de vocês, mas lembrando que sem organização, vira aquela semana mágica e o mês caótico. Tem que ser constante. Tem que ser o básico bem feito todo dia, numa estrutura de que você não precisa sofrer. Você só precisa se organizar, usar algumas técnicas, alguns conceitos, alguns princípios, depois você meio que automatiza. Se usar a IA certa, melhor ainda. O que de fato pode ser e acontecer aqui com você? A realidade, a criatividade, ele é um músculo. Mais uma colega aqui fazendo parte conosco, bem-vinda, Raquel. O bloqueio criativo não é a falta de ideias, é a ausência de um sistema para buscar, organizar e processar essas ideias. Então, aqui, se você entende que você tem um bloqueio, você vai precisar entender que há um sistema que trabalha pró-desbloqueio, pró-ideias, pró-organização, pró-método e você com presença magnífica na internet também. E aí você vai, com isso, processar as ideias que você tem, que vai, upload de ideias e vai jogando isso tudo organizado nas suas redes sociais. Qual é o motor da consistência que a gente precisa ver? Inspiração, ou seja, aonde eu me inspiro, aonde eu busco conceitos, conteúdos que tenham a ver comigo, que façam sentido para mim, para que eu possa colocar isso como inspiração em algo pessoal, personalizado e adequado para o meu perfil, para o meu público, aquilo que eles querem ouvir. Faço, obviamente, pesquisa no ChatGPT, no Gemini? Sim. Dei 30 ideias inspiradoras de conteúdo sobre pet. Fale-me sobre as 10 maiores preocupações para eu criar um carrossel, preocupações de pais de pet. Vou usar o pet como exemplo, porque ontem fiz uma sequência de carrossel para a Mônica, nossa colega. Bom dia, Carla. Fiz a ideia da Mônica, hoje a gente vai seguir essa pegada de pet também. Então, o que eu posso fazer como ideia? Hoje nós temos uma IA que nos coloca essas ideias, depois você vai buscar visualmente inspirações com IAs que tenham a condição de criar essas imagens como você deseja. Também ontem fizemos um exemplo utilizando a Manus, mas você tem que ter essa liberdade, do jeito que você achar que tem que ser a fonte, a inspiração, a criação, você vai lá e usa de forma mais confortável. Então, eu não sou aquele que dou uma linha de trabalho, uma sequência de possibilidades. Óbvio que eu tenho que obedecer um certo tempo por cada aula, mas, obviamente, depois eu fico naquela busca por mais conteúdos. Com certeza, aulas sobre criatividade, estruturação, ideias de vídeo, ideias de uso de IA, vão ser aulas que vão ter upgrades naturais. Aí eu boto lá na comunidade para vocês aproveitarem. Inspiração sistematizada. Raquel, Ana, quem está no YouTube, quem aqui quer dar uma dica sobre onde eu me inspiro, por onde eu procuro aquilo que eu gostaria de saber? Vocês têm alguma fonte de inspiração, por exemplo, que vocês gostariam de comentar? Então, eu uso bastante o próprio Instagram, né? Assim, meu público, ele tá mais no Instagram. Então, assim, eu às vezes eu fico, o próprio conteúdo que aparece para mim, como eu acabo vendo muito material do meu próprio nicho, né? Então, às vezes aparece, ou às vezes até de outros nichos, que aí eu pego a ideia e falo, que legal, eu consigo encaixar isso para mim também. Então, e aí eu vou só salvando. E já teve diversos Reels que eu criei, que eu fui e falei assim, bom, hoje eu não sei mais ou menos o que eu vou fazer. Aí eu vou lá na minha pasta de salvos, aí eu olho e falei, pô, isso aqui encaixa. E aí eu pego ou imagens ou faço vídeo baseado mais ou menos naquela ideia encaixado pro meu assunto, né? Então, assim, para mim isso funciona legal, ele me ajuda como você falou, a expandir essa criatividade, né?
quando você pega uma imagem, uma referência de imagem, nossa, que imagem top, o que você faz? Você faz um print, você usa uma IA para compor uma imagem parecida? Qual é a tua ideia quando você olha para uma imagem de referência? Então, a imagem, geralmente imagem, eu gosto muito do Pinterest, tá? Ontem mesmo pela manhã eu fiz um Reels, geralmente eu faço story de bom dia, e aí ontem eu quis fazer uma coisa diferente. E aí eu peguei uma imagem do Pinterest, que era aquela, tipo, a famosa xicrazinha, e ela vinha com um balãozinho em cima, e era para você formatar. E aí eu ia usar no Story. Quando eu baixei, eu pensei em botar no Story. Mas se eu botasse escrito no Story, ia aparecer realmente que estava ali artificial, que eu peguei uma imagem. Eu falei, não, vou fazer um Reels. E aí eu botei a imagem no Reels, né? Aumentei o tempo de duração, assim, mas foi curto, acho que uns 10 segundos. Botei uma música e botei um texto com uma frase motivacional, né? Tipo, agora eu não lembro ao certo, mas era bom dia para você que faz as coisas acontecer e etc. Então, assim, botei o Reels, né? Eu achei que deu até um voluminho, o pessoal me dando bom dia e tal. Então, assim, às vezes também eu testo essas coisas diferentes, mas imagem eu uso do Pinterest, mas eu não tenho o hábito de pegar uma imagem e jogar na IA. O que eu jogo às vezes na IA é alguma foto, por exemplo, minha, ou de alguma coisa que eu fiz e peço para dar uma melhorada, alguma coisa do gênero. Mas, assim, transformar ou criar uma imagem, isso eu ainda não tenho muito hábito de fazer. E quando a gente tem uma imagem que a gente gosta muito, tem textos na imagem, como é que a gente faz? Usa uma IA, usa algum recurso? Então, aí depende da imagem, né? Geralmente eu já busco imagens ou que eu consiga fazer uma edição, aí eu uso outros sites, eu uso site que tira fundo, põe o site que põe em cima, às vezes jogo no Canva, faço 1000 malabarismos no Canva, e aí eu faço umas coisas às vezes bem loucas, às vezes eu uso 3 ferramentas para mexer no tudo que eu quero, para criar, eu quase crio uma outra imagem nova. Mas realmente, com a IA, eu ainda não tenho esse hábito, não. Joia. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma sacada que é uma novidade que o Canva coloca para a gente. Então, uma opção, Canva gratuito, Pinterest gratuito, olhando aqui, cuidados, pet, feed, ou seja, ideias para feed. A Carla falando, acho que eu sou old school. Você é old school com high level, altíssimo nível de uso de ferramenta a partir de agora. Por isso que você está aqui. Eu tiro muito do meu dia a dia. Gosto demais de conteúdos reais, me inspira muito. Boa, isso aí é tudo dentro do contexto. Bom dia, Simoni. Estamos aqui e você hoje no YouTube. Bacana. Então, eu estou aqui no meu Pinterest e botei cuidados, pet, feed. Aí começa a vir várias ideias, várias sacadas. Eu posso clicar para dar uma olhada, o que é isso de fato, olha cada ideia bacana, né? Conceitos, volto aqui. Eu tenho um recurso aqui que eu posso apertar aqui, ó. O meu mouse ele dá uma destacada. Tem vídeos, outra imagem, adotei, e agora? Cuidados do ouvido. Esse cuidar aqui, ó. Tem foto bacana e tem um texto atrás. Aí você começa a se inspirar. Mas eu não sei editar, eu não sei criar tão bonito como estão essas imagens. Ah, eu adorei essa daqui, queria fazer essa daqui para o meu Stories. Mas como é que eu uso? Como é que eu faço? Vou dar uma dica bem simples para vocês, tá? Depois eu posso até fazer um vídeo um pouco mais completo. Tem uma imagem que é a inspiração ideal, ok? É pegar em inglês. Menos risco de você ter alguma complicação por estar usando uma imagem, né, que está na internet, que está disponível, mas pode ter direitos autorais. Então, atenção a isso. Se possível, trabalhe melhor a imagem, tendo ela como inspiração e, obviamente, colocando o seu texto. Se for um texto em português, aqui tem tudo que seu pet precisa. Vamos supor que você queira fazer uso dessa imagem. Você vai trocar todos os textos. Você não vai usar os mesmos textos em um post em português. O que eu gosto muito é de utilizar um material modificado por IA. Alguém criou isso aqui numa IA. Eu vou pegar aqui, vou salvar, vou dar um exemplo de que a ferramenta, a função do Canva permite com que você possa editar essa imagem através do que ela tem de composição
de conteúdo, tá? Salvei a imagem no meu computador, vou aqui para o Canva, tá vendo? Meu Canva está aberto. É uma função nova aqui do Canva, de camadas mágicas, Magic Layers. Funciona na versão Canva o idioma em inglês. Então, se você for tentar abrir no seu Canva e não tiver, aqui eu até fiz isso aqui de teste, ficou muito legal, vai em Upload, que é para você carregar essa imagem, clica, vai aonde está no seu computador, pega essa imagem, abre, ele vai carregar a imagem, tá? E vai aqui, ó, o seu design está pronto. Abrir o editor, Open Editor para abrir, e agora ele pega aquela imagem lá e passa o sistema de tecnologia de IA na imagem, vai aparecer o efeito aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Normalmente fica aparecendo como se fosse aqui está fazendo um efeito, está trabalhando a imagem para separar todos os elementos ou camadas. E aí depois você pode editar. Então, se você tem algum conteúdo antigo teu que você queira editar, ou algo que você queira se inspirar, que já tenha gravado na internet, você no Canva faz isso aqui, ó. Tá vendo essa imagem? O que aconteceu? Tá vendo os quadradinhos todos marcados? O que eu posso fazer? Gatinho para cá, gatinho para cá, organizando. A imagem agora está se tornando uma imagem que é minha, que não é mais de alguém que utilizou antes, onde eu estou pegando elementos isolados dela e retrabalhando posicionamento. Dessa forma, eu tenho uma imagem que eu posso utilizar. Deixa eu botar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, na frente, volto para cá. Vocês estão vendo aqui o que eu estou fazendo? Eu estou editando a imagem para que ela possa ser utilizada por mim. E aqui, ó, olha que legal, cuidando dos seus pets. Não sei como é que seria o pets com letra grande, mas eu estou agora editando. Vou botar assim, seus pets. Já consigo colocar o outro texto aqui também, ou seja, uma imagem que a referência era o Pinterest, era dessa formatação, gatinho na frente do cachorro, eu consegui separar os elementos para me inspirar e ter uma outra imagem para poder utilizar no Canva, editando como eu quero. No final, obviamente, eu salvo, boto a minha logomarca aqui no cantinho. Então, o Canva tem essa função de camadas mágicas, ou Magic Layers, para vocês poderem utilizar também. Eu queria trocar o fundo. Tira esse fundo, bota um outro fundo, bota um outro background. Aqui você tem fundo, você pode escolher o fundo que você quiser. Vamos supor que eu queira... Acho que eu botei o fundo certo. Aqui, eu botei outro fundo. Cliquei aqui nessa imagem, virou este fundozinho da imagem. Já converti a imagem do jeito que eu quero, do jeito que eu precisava. Então, sempre que vocês puderem ter inspirações, organizar as imagens que você queira fazer e colocar classificado a imagem da segunda, da terça, da quarta, sempre usando a IA como uma estrutura de ideias para você criar o engajamento, porque nós ontem falamos sobre engajamento. Como criar o engajamento na sua comunidade. Você tem 80% de conteúdo de informação e de valor, 20% de conteúdo oferecendo o seu serviço, o link na bio, acessa a minha comunidade, vem para a minha jornada, baixa o e-book, tudo aquilo que você leva para a pessoa engajar mais, tá bom? Daqui bom dia para a Alessandra Campos, bem-vinda, bom dia. E a Simone aqui interagindo sempre com a gente. Vocês fazem as interações, eu publico aqui na nossa tela. Gostaram dessa sacada? Pegaram o conteúdo do Pinterest, de inspiração, está aqui o conteúdo, faz o que você precisar e veja o quanto você pode separar esses elementos da imagem para utilizá-la de outras formas. Provavelmente aqui ele iria separar os cães, aí você pode utilizar a própria IA do Canva, que o Canva tem uma IA, para fazer modificações. E depois também vinculado a IA, o Canva, à tua rede social, já construir um calendário editorial. O próprio Canva você pode estruturar. Eu quero que essa publicação vá para o sábado, amanhã, às 16 horas. Você pode vincular o Canva com a publicação programada na rede social que você tem. Então, todas essas integrações, queridos amigos e mentorados,
vocês hoje estão disponíveis cada vez de forma mais simples e fácil. Tem ferramentas mais complexas ou complicadas? Tem, mas tem as mais simples. Só não se assusta, porque acho que na aula 2 eu falei sobre o mito do bloqueio da tecnologia. Não tenha medo de clicar e apagar errado, porque normalmente um Ctrl Z, que é para retornar, te salva. Não tenha medo de perguntar, de ler uma instrução. Hoje, para lembrar dessa função de camadas mágicas, fui no YouTube e botei camada mágica Canva. Relembrei o vídeo de como utilizar essas camadas mágicas. Precisa aprender algo? Ou você pede uma instrução por texto a IA, ou você vai no YouTube, que sempre tem um expert te ensinando essa informação, seja inglês, ou espanhol, ou alemão ou francês, o próprio YouTube agora já traduz a informação. Quando nós queremos, nós buscamos, e quando nós buscamos, nós encontramos. Depois é você fazer o que tem que ser feito com aquilo que você encontrou. Então, a mentalidade hoje de um expert épico é de entender o seguinte: se eu percebi, se eu decidi, eu vou agir o mais rápido possível, o mais breve possível. Procrastinação, nível 0. Atitude, nível máximo. Resultado com aquilo que você fez de melhor. Resultados possíveis. O bloqueio, às vezes, eu quero algo perfeito, mas eu sei que eu não vou conseguir fazer. E nem começa. Eu tenho medo de errar e de repente, o pessoal reclamar. E nunca arrisca. E dentro desse nunca começa, nunca arrisca, nunca busca, nunca entende que é possível fazer, nunca faz, nunca aprende e fica parado. E é isso que eu não quero que vocês fiquem, tá? Sou considerado como cara da ativação? Sou. Por isso que vocês estão aqui, porque eu boto vocês na motivação máxima possível. Bem-vinda, Vânia, e vamos aqui no YouTube com 6 participantes e 2 incríveis aqui no estúdio. Inspiração sistematizada. Agora nós vamos para o planejamento estratégico, estruturando a produção para evitar o caos. Quantos dias você publica? Exemplo, 5, 7. Quantos dias você usa para programar as publicações? Ou quantas horas você investe para fazer a inspiração, fazer a busca, as ideias classificadas, depois o planejamento sistemático para colocar a publicação de segunda, terça, quarta. Você usa uma manhã de um sábado, ou amanhã e tarde de um sábado, você usa amanhã de uma segunda, ou você todo dia sistematiza que de 8 às 9 eu vou trabalhar publicação nas redes sociais. De 9 às 10 eu vou trabalhar respondendo esse processo das directs, das DMs, né, das mensagens diretas nas minhas redes sociais. Eu vou conectar-me com outras redes, eu vou comentar em outros públicos, eu vou fazer com que nos grupos de WhatsApp eu possa também impulsionar ou engajar algumas publicações para que eles possam comentar, seguir aquela indicação que a gente tem ou ações que a gente tem organicamente. Então, você vai fazendo esse seu planejamento. Sem planejamento, pane no sistema, fogo no parquinho. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Faça tudo de forma organizada. E nem sempre você consegue fazer tudo. Aprenda a dizer não para muita coisa que não faz sentido você fazer. Porque, normalmente, acredito que a Raquel e a Ana vai concordar, a gente está muito mais ocupado do que sendo produtivo. Teu objetivo não é ocupar-se e ficar naquela de incêndio, 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 fogo, 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 e está dando pane. O seu objetivo é abrir o horizonte ou o radar 360 graus, decidir para onde você vai, decidindo para uma direção e dizendo não para todas as outras. E está tudo bem. A escolha do sim, e está muito melhor ainda as escolhas dos nãos. Enquanto vocês não tiverem paz no coração para dizer um sim absoluto e não os absolutos, vocês sempre vão ficar apagando incêndio, com pane no sistema, e um burnout está muito mais a caminho do que a vida memorável e justa que você tanto deseja. Então, a estrutura que a gente tem para o lançamento, ela é sofisticada, complexa, muitas das vezes aterrorizante. Ao olhar para tudo aquilo que eu vou ensinando e aplicando na prática, vocês falam, nossa, é muita coisa. Uau, eu não sabia que dava para tanto. Começa a expandir a mente. E o maior
ponto-chave chama-se planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o topo do planejamento. Tem 3 camadas: estratégico no topo da pirâmide, no meio tático, é onde você pode delegar pessoas a fazerem parte daquilo que você tem que executar, e embaixo, planejamento operacional, é mão na massa, é aquilo que você precisa fazer. No início, o que você faz? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Segundo andar, terceiro, segundo, primeiro, e vai sempre mudando de andar. Vídeo, áudio, diário de ontem. Exatamente. A Raquel está comentando aqui no nosso chat privado a percepção sobre correr, e corre muito. Mas quando você percebe, você está numa esteira, você não sai do lugar. Ou seja, você está fazendo um esforço muito grande, mas no fundo, você não quer chegar. Estou ocupado, peraí, calma. Ai, aquela sensação do degrau, né, do reconhecimento, ou daquela sensação de que eu preciso realmente ter dos meus aplausos. Peraí, você tem que entregar resultado. Aquele que corre em cima de uma esteira produz nada em relação àquele que anda 2 passos na direção correta. Ele está se movendo. Então, aqui, planejamento estratégico é o topo, tático, miolo, operacional embaixo. Você faz tudo no início, depois você começa a delegar. Se já puder pagar alguém para fazer parte e acelerar, melhor ainda. Então, saiba que você é o CEO, ou a CEO, a presidente de uma empresa chamada Sua Vida. Você precisa fazer o planejamento estratégico, porque bebê acorda, aqui nós somos adultos, ninguém vai fazer por você. E disciplina focada, aqui a gente diferencia os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Adulto de criança. Disciplina focada. Planner. Eu quero até domingo desenhar o teu planner, porque tem tanta ideia boa e não vai ser feito uma folha só, porque eu vou ter que colocar um planner para cada momento da tua história, como expert, como lançador, porque senão você vai ficar aí sim como um painel de controle de um avião e você só quer caminhar 100 metros. Para que você vai aprender a andar de avião se você pode caminhar 100 metros e chegar? Tá certo? Então, eu vou buscar aí essa possibilidade em uma disciplina focada, em algo que seja pontual, direcionado, objetivo, e que é melhor andar na direção certa do que correr na direção errada, transformando a intenção em hábito e, se possível, em hábitos atômicos. Crie sua poupança criativa. Pilar 1, inspiração. Como é que vocês catalogam essa poupança criativa de vocês? Ter um banco de ideias é a sua apólice de seguro contra os dias de seca criativa. Eu vou baixando muito, eu vou fazendo essa biblioteca. Quando eu penso numa apresentação que eu tenho uma temática, eu já vou no Canva, já vou pegando também algumas imagens para estruturar como fundo, como vídeo de movimento. Quando eu vou criar um site, busco também as imagens necessárias para estruturar esse site. Hoje, eu sendo raiz, né? Ou seja, eu já fiz isso tudo na mão, na munheca, na programação, no design, desenha, pensa, vai no Photoshop, tal. É muito mais simples para mim usar o poder da inteligência artificial. Vocês, talvez não tendo a estrutura de background de quem era profissional, vocês vão aproveitar a IA, talvez num prompt mais simples, não sabe nem o que pedir na IA. Ontem nós tivemos uma colega falando, eu queria aprender a usar a ferramenta tal. Aí eu mando o prompt para vocês entenderem que há uma forma de pedir à IA uma instrução. Assim como eu vou precisar dizer para o meu design, olha, eu quero fonte tal, tipografia, né, tal, paleta de cores tal, desse tamanho, use elementos assim. Assim como eu precisaria pedir para um designer fazer, assim eu peço para uma IA também executar. Então, quando eu sei o que eu quero, eu peço melhor. Quando eu não sei, eu peço de forma básica, mas o importante é que haja ação. Não é ficar só no desejo, tá? Então, banco de ideias eu apoio para dias de criatividade seca. Hoje já quase vou dizer, não tem mais isso. Se você usar uma IA básica, você já começa a ter uma fonte de inspiração muito grande. Não dependa da memória. A chave não é apenas buscar, é registrar. Links, sites que te dão inspiração, sites que te dão layout, sites que te inspiram. Baixa, consulta, avalia, porque vai expandindo a tua mente
em relação ao conteúdo. Instagram, gosta dessa pessoa, ela é uma influência positiva, você se inspira, segue e começa a salvar algumas postagens como banco de ideias para criar também um conteúdo, para criar também um movimento, sabe? Que os vídeos que mais engajam, muitas das vezes, têm bons movimentos, tem uma boa edição. Não é só gravar olhando para a câmera, você pode gravar para a câmera aqui, ali, lá, celular posicionado em lugares diferentes, para criar movimento, para fazer com que o cérebro ative. Qual é o teu objetivo para o conteúdo? Ativar a percepção de valor de quem te vê. Porque a maior competição que hoje tem na internet chama-se a atenção. Eu dar o tempo que eu tenho devido à atenção que você me chamou para algo que é relevante para mim. Fora disso, é conteúdo oculto, ninguém vê, ninguém te ama, ninguém te quer. Então, aqui a gente vai construir tudo isso de uma forma sistemática. Transforme a inspiração em um processo intencional. Fica publicando, meio que quase aquelas publis de bom dia, boa tarde, boa noite. O dia está lindo, florido, o dia está chuvoso e é bom de ficar na cama. Não é esse tipo de postagem que engaja. Pode haver seguidores, mas desejos no final de compra, zero. Você não está buscando a métrica da vaidade, você está buscando resultado. Um expert épico, ele tem todas as postagens intencionais. Não significa com desejo de vender, né? Com interesse. Ele tem a intencionalidade de ter relevância, de ser interessante e de mostrar que está ali, pronto, sabe, detém a informação, é um conhecedor, tem relevância, tem autoridade. Isso é intencionalidade, é clareza. Quando você pede no IA, programa 30 postagens de engajamento por classificação e objetivos próprios, com posicionamentos, muitas das vezes, linguísticos, para cada intenção, né? Às vezes mais humano, às vezes mais técnico, às vezes mais empresarial, às vezes mais familiar. Você pode dar tonalidade à mensagem, como se fosse uma tonalidade no expressar vocal, mas existe a tonalidade no expressar digitalmente, né? De escrita. Você vai construindo isso. E aí sempre intencionalmente. Está vendo como realmente esse produto, essa informação, essa técnica pode ser útil? Faça proveito e me conta nos comentários o que aconteceu. Sempre com essa intencionalidade de criar um efeito de conversação, de interatividade, que é a aula do engajamento de ontem. Vamos seguir, senão a gente nunca para. O radar de inspiração contínua. Você tem uma ideia. Agora eu vou colocar 4 radares para montar essa parabólica aqui para vocês. A audiência, interno ou de pequeno tamanho, de pequeno microaudiência. Problemas e perguntas frequentes dos clientes. É a melhor informação possível, sabe? Quando você entende o problema e está atento às perguntas, sobre essas informações você constrói o conteúdo adequado para resolver. Quando você resolve para 1, você pode resolver para 100, para 1000, você consegue escalar. Segundo ponto, o consumo externo ou também em pequena escala, em sites de artigos, livros e podcasts. O que as pessoas estão buscando? Aonde está o teu público? E quando eles estão lá, o que eles estão consumindo? Pô, é relevante. Pô, eu estou nesse canal aqui desse cara que fala o mesmo que eu falo, este vídeo aqui bombou. Este aqui está médio, esse aqui flopou, não deu resultado. Vai buscando as ideias e assuntos de que pessoas já fizeram o caminho, o dever de casa, e você está ali meio que para copiar o dever dele. Está para copiando a matéria. Ou seja, você já vai aonde deu bom, deu certo, funcionou. O mercado, essa pesquisa de mercado, mercado na parte externa e em amplitude maior. Lado esquerdo, interno e micro, externo e micro, e lado direito, a parte macro do mercado, a parte que você agora vai observar como oportunidade ou talvez ameaça. Então, fique atento a isso. O mercado, notícias, tendências e outros mentores. Olhar para aquilo que tem lá disponível para você observar. E o cotidiano, tanto que é algo interno seu, mas com muita possibilidade de encontrar ideias, conversas casuais e observações. Você tem o seu momento do ócio criativo? Tem um momento que nada faço, nada quero, não me enche o saco? De você se isolar, de você tomar o teu café, teu chimarrão, teu chá, teu refrigerante, teu suco, teu nada, também não quero beber nada e está tudo certo. Você tem esse momento? Criatividade é isso.
de repente, no momento do nada, as coisas aparecem. A tua mente esvazia-se de coisas, de incêndios apagados, de situações, de problemas, de chateações, e, de repente, quando você se esvazia de frequências, de poluição audiovisual, vem uma inspiração para algo novo acontecer. Então, ócio criativo faz muita diferença se assim você puder criar estes momentos. Faz sentido, Ana Beatriz e Raquel? Patrick, a minha câmera acho que deu pau aqui, né? Volta, entra de novo. Você ficou congelada. O áudio continua, mas você está congelado aqui. Eu saio e entro de novo? Isso. Ou aperta F5. Tá. Tua imagem continua. Quando você entrar de novo, a gente substitui. Seguindo aqui, a inspiração está mapeada. Ative seu radar e colete dados ativamente em todos os quadrantes. Perfeito? A consistência, pilar 2, agora vamos para o planejamento. A consistência não é improvisação. Você tem aqui o ambiente do caos e você tem o ambiente da ordem. Onde é que você quer estar? Ambiente da ordem. Mas aonde você está? Provavelmente no ambiente do caos. Então, vê se faz sentido aqui. No caos, acordar e pensar, o que eu vou postar hoje? Todo dia, um incêndio. Todo dia, uma pressão. Resultado, esgotamento e bloqueio criativo imediato. Pensar na pressão, eu sou bom nisso, mas a maioria não é boa de lidar com pressão. Então, sendo você boa de lidar com pressão, tenta aliviar para que todo dia essa pressão do conteúdo diário faça com que você possa sistematizar, tá bom? Na ordem, executar um calendário editorial desenhado com antecedência. O que eu posto no mês de junho? O que eu posto no mês de julho? Cada dia, seu tema, sua descrição, suas hashtags, suas call to action, chamadas para ação, imagem 1 definida, carrossel, vídeo, quais stories, qual engajamento eu vou colocar melhor, qual pergunta, ou caixinha de pergunta, ou enquete, dependendo do sistema. Você consegue criar isso com antecedência, porque você vai buscar a própria IA, como me tornar relevante no Instagram, ou como me tornar relevante no YouTube para o assunto que eu tenho como especialidade. Você hoje pode pegar o próprio Manus IM, né, ou a IA do Manus, plugar no teu Instagram. Quando você pluga no teu Instagram, ele acessa o teu Instagram e você faz o prompt. Analise meu Instagram e veja, comparado aos experts, @tal, como eu posso modelar melhor esses experts e construir uma identidade mais adequada ao meu público e me dê sugestões de 30 postagens. O Manus vai olhar o teu perfil, fazer análise e os insights de tudo que funcionou e de tudo que flopou, olhar o perfil de outros mentores, conectar isso como ideias criativas e te entregar 30 mensagens poderosas com base na análise do que ele fez, de certo do teu público e do teu perfil e de certo no perfil do teu concorrente. É impossível você não receber as informações certas. Agora, fica sendo possível não fazê-las se você tomar a atitude de seguir aquilo que você pode fazer. E aqui a gente vai te dar ideia pra caramba. E entre as sugestões e dúvidas dos participantes do grupo, mais ideias e possibilidades surgem. Depois de feito o planejamento, surge uma ideia de algo que está em alta naquele dia. Devo incluir o tema no que estava agendado ou substituir? Novas ideias e substituições criam caos? Ótima pergunta, mas você fez algumas perguntas juntos. Eu quero até que, de repente, Raquel e a Bia pensem como a gente pode responder juntos. Aqui a gente também trabalha na dinâmica de formar mentores que respondem ao vivo. Essa é uma dinâmica de desenvolvimento, cara a cara, quem sabe faz ao vivo. Depois de feito o planejamento, surge uma ideia de algo que está em alta naquele dia. Patrick, deixa eu trazer uma contribuição nesse ponto que você falou aí, dependendo de você incluir uma coisa que não estava planejada, né, e tal. Eu não tenho... Raramente eu faço coisas assim, porque geralmente as coisas... Tem que ser um assunto muito específico, realmente, que bata com o seu nicho, né?
e às vezes o que aparece, às vezes é trend, né, e tal, e sei lá, eu particularmente não gosto muito de misturar. Mas, assim, caso alguém realmente sinta essa necessidade, e aí tem, de alguma forma, algum desconforto com uma organização do feed do Instagram, né, e tal, eu vou trazer uma coisa, uma atualização do Instagram, porque assim, eu sou muito atenta a essas ferramentas do Instagram, mesmo, atualizações e tal. E o Instagram lançou isso tem uma semana, que agora você consegue reorganizar a sua grade do Instagram. Isso era muito Então, bom. hã? Isso era muito desejado, pelo amor de Deus. Foi ele. Aí o que acontece? Você entra no seu feed, né? E aí você clica, fica com o dedo ali, acho que 3 segundos, e aí ele vai aparecer uma caixinha. Aí você vai lá, seleciona, tipo, reorganizar grade. E aí, depois daquilo, você pode arrastar qualquer coisinha para qualquer lugar. Então, dependendo, você pode botar, poxa, esses meus, não só aqueles fixados, né, que a gente consegue colocar no cabeçalho, mas você já consegue também selecionar no momento de falar, cara, esse meu Reels aqui teve muito mais resultado. Então, você vai botar sempre em cima, porque vai gerar mais engajamento de quem entrar, seguidor novo e tal. Então, você pode, postei um negócio, caraca, flopou, ficou horroroso, tá com vergonha. Você não vai deletar, porque isso atrapalha o número, né? O algoritmo do Instagram. Então, você pega, arrasta ele lá para baixo, deixa ele lá, e você deixa o teu conteúdo mais válido, ou com uma imagem que chame mais atenção, uma promoção, sei lá, alguma coisa que você esteja fazendo. E aí, depois que você termina, você vai lá, clica de novo, organiza, pronto. Então, assim, é um negócio assim que realmente ficou fabuloso, e é uma dica super simples, não precisa nenhum grande conhecimento, é só exatamente isso, clicar, 3 segundinhos, mexer para lá e mexer para cá. Então fica a dica aí. Virou um álbum de figurinha que eu escolho a ordem. Eu sempre sonhava com isso. Porque... E pior também é quando a própria dimensão do post mudava, você tinha as imagens todas definidas, daqui a pouco as letras estavam todas cortadas. Isso me dava um trabalho para eu fazer tudo organizado. Porque assim, agora, eu ainda não tem sou mais da aquele época. espaço. Eu ainda sou da época do Instagram, do feed harmônico, né? Então, assim, eu fazia aqueles feed todo harmônico, nas mesmas cores. Eu ainda gosto muito, tá? Para mim é um negócio. Beatriz, aí eu sei que é meu isso, tá? É um toque meu. Eu tenho um desconforto quando eu entro no perfil de alguém que tá tudo muito colorido, muito misturado. E eu falo assim, até gente grande, não é, né, profissional mesmo. Tem gente que não liga para isso, taca e tem resultado, né? Não é uma questão de resultado. Mas eu tenho esse incômodo. Então, assim, eu procuro trabalhar sempre nas mesmas cores, né? Sempre tá ali um pouco de forma, assim, né? Aos meus posts com vídeo, mais ou menos assim, para estar combinando. Mas isso é coisa minha, mania minha. Mas realmente essa época aí que tinha essa divergência de tamanho também dava um trabalho danado. Agora tirou, tínhamos um espacinho de 20 pixels, agora não tem mais. Então todo mundo que criava uma postagem com 3 posts que encaixava o movimento, perdeu o movimento. Sim. Não, aquilo dá um trabalho danado fazer aquilo. Mas assim, eu acho que como tudo, né, é a moda, é a coisa, e vai mudando, né, vai atualizando. Eu acho que hoje o Instagram, para mim, eu acho que ele está mais interessante nessa questão de montar arte, de visualização. Ele tem mais possibilidade também depois com a questão do Reels, né? Ele abriu realmente bastante a possibilidade de conteúdo ali. A competitividade só nos dá mais elementos, só que nós temos que também testar. Você acabou de descobrir, acabou de passar uma ideia nova que eu não sabia, e sempre nós temos que estar atento. Quando ela pergunta, devo incluir o tema no que está agendado ou substituir? Esteja atenta. Feito ou não feito, o que você fizer, você precisa observar qual reflexo teve. Tentar extrair dados e informações daquelas atitudes. Novas ideias e substituições criam caos? Não sei. Sim e não. E até trazendo mais um plus do que você falou de ficar vendo, né, pessoas no seu nicho que tem resultado, o que funciona, o que não funciona. Sugiro também, que isso é uma coisa que eu faço. Então, por exemplo, qual é a sua rede principal? Né? Tem gente que, por exemplo, tem muito engajamento no TikTok. Ok, procure pessoas que falem muito sobre as ferramentas do TikTok. Como você pode ampliar seu engajamento e tal. Então, assim, eu tenho mais no Instagram, né? Tem gente que usa o LinkedIn. Então, depende do nicho de cada um, né? E eu acho que é importante você procurar pessoas ali. Então, assim, eu sigo influenciadores
né, que trabalham realmente com essa questão. Então, tem gente que é mais focado em story, tem gente que é mais focado em reels, tem gente... E aí eu vou olhando, tem pessoal que é da ferramenta, então por isso que eu tenho esse conhecimento, porque hoje, com a questão principalmente da IA, as atualizações estão muito rápidas. Então, assim, eu que comecei realmente a ser blogueira, né, e utilizar muito Instagram lá antes da pandemia, em 2017, 2018 que eu comecei, cara, eu me sinto, como a nossa amiga aqui falou, old school, né? Tem coisas, às vezes, no Instagram que eu olho e falei, meu Deus, eu ainda sou da época que eu fazia aquilo. Então, assim, às vezes eu sinto uma resistência para eu mudar hábitos que eu tinha lá atrás, que para mim funcionavam, mas hoje não funcionam mais. Então, é importante também a gente acompanhar outras pessoas que estão ali atentas o tempo inteiro, atualizações, que você vai pegando essas dicas e aí você vai aprimorando o teu próprio conhecimento. Porque, assim, uma coisa não dá para a gente querer estudar tudo e fazer tudo, né? Como você falou, a gente tem que saber o que a gente escolhe e o que a gente diz não. Então, a gente pegar já os pulos do gato com quem está estudando, com quem está trabalhando nisso, para a gente poder reverter a melhor qualidade para o que a gente está fazendo, sem deixar de focar no nosso conteúdo, no nosso atendimento. Tal, isso é muito valoroso. Então, assim, a gente corta uns bons atalhos aí nessas informações. Melhor resposta impossível, né? Novas ideias de substituições criam caos. A Ana Beatriz ela já deu a rodovia, né, de autoestrada de alta velocidade para evitar o caos. Já deu inúmeras sacadas aqui. Tanto é que a Simone agradece. Show de bola. Seguindo aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, executar um calendário editorial desenhado com antecedência, resultado, planejar, liberta a sua criatividade e não te aprisiona. A matriz da multiplicação de conteúdo. Tema principal. Como criar uma mentoria. Ou como criar uma mentoria para mulheres 40 mais, focado em espiritualidade, focado em relacionamento, por exemplo, 40 mais, com 20 mais de duração, ou com relacionamentos conflituosos, ou com relacionamentos com dependência emocional. Você vai fazendo subnicho, porque aqui você vai desdobrando. Você tem um tema central e vai começar a desdobrar este tema de forma a construir a hierarquia de informação, a estrutura de informação, para que você seja classificado como a mentora que, 3 pontinhos, é a base do teu tema central do teu perfil ou daquela semana, daquele mês. A Ana Beatriz atende mulheres 40 mais. Aí, cada semana, ela pode buscar fazer uma dor específica para falar sobre temáticas específicas, sobre níveis de temas, sobre aquela específica dor ou daquele específico subtópico. Subtópico A, eu tenho vídeo curto, eu tenho carrossel. Subtópico B, eu tenho um artigo. Subtópico C, eu tenho uma live e vídeo curto. Se eu estou falando sobre mulheres 40 mais, relacionamento, eu posso usar um subtópico falando sobre relacionamentos duradouros. Eu posso falar, dentro do relacionamento duradouro, sobre como se relacionar com os filhos que ainda moram com você. Exemplo, filhos acima de 20 anos que ainda moram com você. Então, como ficar sendo uma mulher 40 mais, 50 mais, que tem um relacionamento de 20 anos, que é um duradouro, com filhos acima de 18 anos, 20 anos, que moram com você, são outros aspectos de um relacionamento que tenha durabilidade, que tenha filhos ainda presentes. E aí ela pode usar um subtópico, conciliando a tua atividade profissional ou empresarial. Então, você imagina, algo relacionado à vida de relacionamento da pessoa com o marido, então o central é relacionamento, com o marido, com os filhos e no trabalho. Ela pegou 3 subtemas do tema central relacionamento. E ela começa a construir estrutura. Se você sabe o que pedir, numa IA, ela destrincha mais ainda. Você não tem que ser genial. Você tem que ter a construção base do que você tem no teu coração para entregar. Porque vamos supor que a IA não precisasse de você responder ou perguntar nada, apenas ela te dissesse o que seria perfeito para uma postagem, para uma rede social para mulheres 40 a mais. Ela te coloca todos os planos. Você olha aquilo aí e vai dizer assim, não tem nada a ver comigo, porque você não interagiu, você não pediu, você não trouxe de dentro do teu coração aquilo que você conseguiria expor de forma verdadeira. A IA,
é apenas um conselheiro, alguém com mais bagagem de biblioteca, de dados, de instruções, com base em outras pessoas que você poderia contratar, mas você não tem grana para contratar, mas ela estudou o que essas pessoas fariam para te dizer o que você pode fazer. Mas a tua essência saiu para que a IA possa potencializá-la do que você quiser, organizando, com insights, com vídeo, com tal, mas quando for para você fazer do show, é você que pisa no palco. Se você não tiver essa essência de que eu estou me programando para entrar e estrear de forma poderosa, mas o script, o vestuário são profissionais ou IAs que vão me atender, não adianta, na hora você não entra no palco. Eu evito 99% mudar a tua essência e só potencializar quando você diz, eu quero fazer isso, aí eu vou e potencializo. Porque se eu ficar influenciando em pontos de decisão, da transferência de percepção para decisão, e você já não decide com base na tua essência. Se você não decidir com base na tua essência, na hora de botar em ação, você trava. Eu falo que hoje eu estou muito melhor do que no passado, muito melhor do que há 5 anos. Mas há 10 anos atrás que eu mexia com isso, eu fazia todo o planejamento do expert dizendo, agora vamos gravar. Ele simplesmente travava, falando do assunto dele, da história dele, dos problemas do público-alvo dele, dos prazeres do público-alvo dele, estruturava tudo, o cara não gravava, porque ele não sentia que aquilo ali fazia parte dele. Ele não criou aquilo. Ele não colocou para fora a essência dele. Então, hoje vocês têm que ter essa clareza. Se não tiver essência conduzindo a IA e pegar tudo que a IA quiser te conduzir, vai dar errado. Você tem que conduzir a IA no seu melhor momento, na sua melhor forma. E vai testando, e vai se desenvolvendo. Vai colocando o seu diamante lapidado cada vez melhor. Voltou. Aqui, uma ideia gera conteúdo estruturado e conectado para o mês inteiro, focado na criação de valor estratégico. Tudo aqui intencional, com hashtags de rastreamento, com CTAs, né, chamada para ação, seja de envolvimento, relacionamento, engajamento ou de produto. Quando você tem isso bem estruturado, a tua estrutura ou estratégia digital funciona muito melhor. Exercício. O seu microcalendário. Passo 1. Tarefas de hoje que eu jogo no grupo de novo. Defina o grande tema dos próximos 15 dias. Passo 2. Liste 3 subtópicos ou 2 relacionados a este tema. Feito isso, começa agora a construir conteúdos, seja 2 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 ou 7, não importa, seja mais de uma vez por dia, do jeito que você entender e sentir que isso é um fluxo legal que a tua audiência consome. Tem dicas que são uma postagem por dia, tem dicas que são 10 postagens por dia. Tem dicas que falam um story de manhã, um de tarde, um de noite, temos que falam só de manhã, publica 10 vezes, 10 stories. Mas a pessoa sentiu o teu cheiro de tantos stories que tu faz. A pessoa começa a entrar na tua vida como se estivesse do teu lado, literalmente. Você está tomando café, ela começa a sentir cheiro de café. E cuidado para aquilo que você mostra na intimidade, porque ela transfere quanticamente a presença para lá e dá confusão. Já fizemos estudo sobre isso. Nunca mostre o teu leito onde você dorme, onde você faz amor nas redes sociais. Normalmente dá muito ruim depois e só quem está próximo das pessoas entende que o casal começa a brigar do nada. Esse cantinho aqui está dizendo, dica, comece de forma simples, planeje semanal ou quinzenalmente e ajuste a rota sem culpa. Eu estou aqui sem óculos, está difícil de ler, mas ficou a dica aqui do meu ladinho ali para vocês entenderem. Ajustar a rota sem culpa. Faça o melhor que você pode com as condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda, ok? E, por fim, aloque um formato para cada. Reels, post, texto, live, né, stories e por aí vai. Cada rede social tem sua linguagem, tem shorts, né? E por aí vai. Você pode usar postagem de foto no YouTube, as pessoas não sabem. Você pode fazer enquete no YouTube, as pessoas não sabem. As pessoas acham que o YouTube é só vídeo. Você pode fazer os curtos, que são os shorts, as pessoas muitas vezes não sabem. Você pode classificar como uma novelinha no YouTube, os shorts em categoria, como se fosse uma série, as pessoas não sabem. Então, quando você vai buscar uma rede social, a Ana Beatriz indicou,
vai estudar o máximo possível com alguém, com pessoas, com canais que dão várias dicas, porque eles estão ali atualizando as informações conforme a rede social atualiza. Seja bom nisso. Afinal de contas, você quer ser um profissional financeiro, não quer? Com muita grana na conta, você tem que ter um profissional de gerador de receita, de gerador de resultado. E usar a rede social profissionalmente é o que você precisa objetivamente querer. Mas não posso fazer por você. Você precisa querer, vai lá, estuda, aplica, erra, aprende, acerta, e está ali, usando as ferramentas ao teu favor. Terceiro pilar, disciplina. Falamos do pilar 1, 2, agora o terceiro, disciplina. A ponte inegociável da disciplina. Adultos fazem o que precisa ser feito. Repete comigo. Estou brincando. Adultos fazem o que precisa ser feito. Crianças fazem o que querem. Você que faz essa analogia. Bota a plaquinha. I'm a baby ou I'm a epic. Né? Ou você é um épico ou você é um bebê. Canto esquerdo, a intenção, o querer. Todos, quem quer mudar o mundo? Todo mundo levanta a mão. Agora aqui tem uma sala, quem quiser realmente entra lá, ninguém vai. O resultado à direita, a autoridade digital. E no meio, uma ponte. O que eu faço? Disciplina e hábitos, se possível, hábitos atômicos. Patrick, você fala muito de hábito atômico. Como é que faz para ter um hábito atômico? Eu quero explodir. Basta uma melhoria de 1% todo dia. O atômico é simples para que todos façam, mas de tão simples a maioria não faz. 1% de melhoria todo dia, você já tem hábitos atômicos instalados, mas é todo dia. Não é, eu vou fazer 7% essa semana porque os outros dias eu não fiz. Isso nunca será hábito atômico. O básico, bem feito, todo dia. Conteúdo top e não tenho o hábito de usar YouTube. Seria viável já compartilhar lá tudo que tem no Instagram ou começar do zero. Se você já tem como baixar vídeos anteriores, vai estruturando o teu canal. No início, quando você ativa, você não pode publicar mais do que 5 vídeos por dia. Aí tem que fazer verificação de imagem, mostrar que... Ontem eu estava fazendo isso no canal. Mostrar que você é você mesmo, para evitar de robôs criarem canais o tempo todo. Depois que você faz as verificações de segurança, ele permite colocar 10 vídeos por dia. Depois de uma semana, você está liberado para fazer tudo. Entendeu? Então, você vai construindo a presença nas redes sociais e ela vai te liberando estruturas e tecnologias cada vez melhor, grátis. YouTube, para mim, é uma das melhores ferramentas de engajamento para o meu público. Tá bem? E aqui embaixo, a criatividade e o planejamento são apenas um mapa. A disciplina que faz você caminhar quando a inspiração não aparece. Disciplina não é punição, é liberdade. Ter um planner que te olha e fala assim, e aí, não vai me preencher não? Vai ficar só me olhando? Putz, é libertador. Sabe por quê? Porque você pode ficar chateada no início. Brava, tem que fazer isso, caramba. Depois vira algo libertador, porque você segue e faz rápido, e faz preciso, e faz cada vez melhor. Porque sem norte, sem um direcionamento, você está perdido. E aí não adianta ter velocidade na direção errada. Com norte, você vai para o básico, bem feito todo dia. E isso é o melhor dos mundos. Não queira ser aquilo que você não é capaz, até descobrir que com o planner você se torna capaz. E aí você passa a querer cada vez mais evoluir, e evolução passa a ser o seu sobrenome. A ciência da inércia é a regra dos 15 minutos. Então, muitas das vezes você deseja, mas você trava. E aí a ciência da inércia de sair do ponto zero, do ponto morto, da miserável zona de conforto, né? Ou do conforto que gera zona na tua vida. Como é que você faz para sair? Regra dos 15 minutos. Esforço, resistência mental é a graduação subindo. Né? Zero esforço ou resistência mental, ou o cérebro pegado no tranco, e quanto mais sobe, maior o esforço e, obviamente, a resistência da tua mente em fazer. Sua mente não quer fazer, me desculpa, mas a tua mente quer te sabotar, porque ela só tem uma preocupação inicial, te manter vivo. E fica calmo, fica tranquilo, não se mete em confusão não, fica vivo. E muitas das vezes fazer o que não é hábito para a mente é você botar em risco a tua vida. E ela fica tentando te sabotar. A tua mente, ou Self 2, é sabotador.
você tem que lutar com o self 1, que é o ambicioso, que é o criativo, que é aquele que deseja fazer algo mais e melhor. E aí você tem que romper. Barreira da inércia quando você bota muita pressão em um tempo curto. Saia com força, saia com foco. TBC é automatizado. Saia, tira o teu bumbum da cadeira e bora fazer as coisas que tem que ser feito. Aí você pode programar logo no início do dia, no início da semana, mas sistematizar. Toda segunda-feira, de 8 da manhã às 10, eu paro para ver isso. Ontem, conversando com a minha namorada, eu disse, vou sistematizar, está aqui na minha frente, eu vou sistematizar a bendita caminhada. De 8h30 da manhã às 10, eu vou caminhar. Então, daqui a pouquinho, let's bora. Vou caminhar de 8h30 às 10. Se eu não responder, você já sabe que o Patrick de 8h30 às 10 vai caminhar. E se estiver chovendo, vou assim mesmo, só não vou se estiver alagado. Mas, assim, eu sistematizei. Pressão, porque senão eu estou ficando muito tempo em casa e não estou conseguindo sair. Por quê? Porque daqui a pouco eu tenho um atendimento, porque daqui a pouco eu tenho uma arte, daqui a pouco eu tenho um vídeo, daqui a pouco eu quero mandar material. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não faço por obrigação, porque se fosse obrigação, aí que eu queria ir embora. Sou apaixonado pelo que eu faço e não consigo fazer. Por quê? Porque aí eu não cuido de mim para cuidar de vocês. Eu agora defini que de 8h30 às 10 vou cuidar de mim. Fechou? E aqui a pressão nesses 15 primeiros minutos gera o resultado. Entra na zona de fluxo, sistematiza, hábitos atômicos, hábitos poderosos, entra em flow. Estude sobre o que é o estado mental de flow, estado emocional de flow, estado operacional de flow. Pergunte isso ao ChatGPT, ao Gemini, o que é e como eu posso implementar para ter isso na minha vida. É o melhor dos mundos. Você vai dizer que não trabalha, você se diverte. E quanto mais você se diverte, mais você ganha dinheiro. Esse é o estado de flow profissional. Motivação em baixa? Comprometa-se com apenas 15 minutos de trabalho focado no horário inadiável. Este pequeno empurrão derruba a inércia e ativa a criatividade. O importante é let's bora. Começa. Primeiro passo. Ah, mas eu não sei qual é a direção. Descubra. Faça a mudança de rota. Mudando de rota automaticamente. Ou recalculando a rota, que é o que o teu GPS faz. Não fica com medo de ficar perdido. No início, você é uma especialista em o que não deve fazer. E isso te torna especialista também. O especialista é especialista em o que não se deve fazer, mas por quê? Ou ele aprendeu com alguém ou ele errou para depois ensinar. Não fica preocupado com isso. Quanto menos você fizer, menos especialista você é. Quanto mais fizer, mais aprende. Ou vence, ou aprende, ou conquista aquilo que você quer. Mas não fica com medo. Começa. A máquina em movimento. Aqui a gente está criando um loop de infinito, né? Criando esse loop de virtuoso, de construção de algo poderoso. O loop da consistência. Alimentar o banco de ideias, estruturar o calendário editorial e executar quebrando a barreira dos 15 minutos. Instalou isso em você uma vez por semana ou por mês inteiro o banco de ideias. Estrutura a ordem e os dias, o que vai postar com toda a intencionalidade estruturada. Executa o que precisar todo dia naquilo que é pressão máxima, nos seus 15 minutos de foco, fé e força, e resultado dos 3 Fs acontece, e aí no meio você tem a autoridade, legado e crescimento. Não se chega ao nível de um Endel, de um Pablo e de outras mulheres incríveis, que eu não sigo muitas mulheres, né? É uma questão minha, eu só consigo me conectar a mentores homens. Vocês se conectam às mentores mulheres, não se chega no nível das mentoras que vocês se conectam, começando do alto. Começaram do básico. Bem feito, todo dia. Elas, há X anos atrás, não eram ninguém na internet, mas já tinha a essência de algo grande, que é o que vocês têm. Trazer a essência de algo grande, poderoso, que está ardendo no coração de vocês, precisa sistematizar, aprender, descobrir, executar, e vai crescendo devagarinho. Ou vai crescendo rápido. Quanto mais impulsionar você faz nas suas publicações, mais rápido acontece, mas só acontece bem e em constância e em exponencialidade se o que você faz é com o teu coração ardendo. É de fato colocando o melhor para quem estiver te ouvindo, para quem der tempo e de preferência para aquilo que você for falar. Aqui a gente está falando sobre experts épicos
que entregam valor, e não entregam dancinha, tá certo? Então, a gente está falando sobre algo que arde o teu coração para você colocar para fora. Opa! A consistência não é um ato heróico isolado, é um ciclo que se retroalimenta. A criatividade é a água, o sistema é o encanamento e a consistência é a pressão contínua na torneira. Segura toda essa construção e deixa jorrar aquilo que você tem de melhor. Você vai definir um patamar. Qual é o seu número financeiro para você só viver disso? Só ficar preocupado em estudar, produzir conteúdo e jogar conteúdo, entregar conteúdo. Estudar, produzir conteúdo e entregar conteúdo. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sei o que eu publico. Estuda, organiza, faz, publica. Estuda, organiza, faz, publica. Todo mundo é assim, gente. Todos os maravilhosos líderes, mentores e experts é assim. 2 horas, 3 horas estudando, pensando, elaborando, às vezes não fazendo nada para poder estruturar isso emocionalmente, almaticamente, espiritualmente, porque o conteúdo ele já tem, mas sem estrutura emocional ele não transmite com total potência. A potência é saber, sentir e agir. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Essa sintonia vai sendo calibrada gradualmente a cada conteúdo. Então, do vídeo que tu faz é potência, é consistência, autoridade, legado e crescimento. Sua voz merece ser ouvida, sim ou sim? Sua mensagem merece ser consistente, sim ou sim? Não subestime o poder de um conteúdo bem planejado e entregue com disciplina repetida, consistente. A inspiração acaba, o sistema sobrevive. Na live que eu comentei ontem com vocês, que eu falei sobre resoluções de final de ano, que em março 92% das pessoas desistem dos seus sonhos, a mesma coisa acontece com os experts, porque são todos humanos. Ok? Se você não trouxer um ecossistema, uma sistematização, um modelo, um planner, inspiração acaba. Desejos e sonhos diminuem, morrem, apagam. O sistema, a metodologia sobrevive ao caos. Vocês estão criando sistemas de mentoria para que quando a pessoa pensar em desistir, você puxa e reconecta ela nos trilhos. Deixa que ela, como vagão, vai ser empurrada pelos outros, ou por você, locomotiva. Mas o sistema, sistematizar, estruturar, potencializar, lançar e deixa fluir, é o que faz as coisas acontecerem. Vocês estão em um sistema, em uma jornada de uma metodologia de mentoria aplicável todos os dias, se puder, o dia todo. Aí vocês vão entender que vai dar vontade de desistir. Quem dá vontade de desistir, levanta a mão. Eu sou o primeiro, mas eu tenho um sistema, um comprometimento. Jamais eu desisto diante de tudo aquilo que eu já vislumbrei com o que eu estou fazendo. O motivo para entrar em ação é o meu eu do futuro que fala, continua, acelera, acelera para tu chegar aqui mais rápido. Entra no grupo VIP e compartilha as tuas experiências. Escreva o seu conteúdo hoje. Qual é a ideia de conteúdo que você vai compartilhar lá no nosso grupo? Você vai compartilhar uma ideia, vai compartilhar a estruturação dessa ideia, vai compartilhar uma ideia pronta, seja um post, seja um vídeo, seja um stories, e vai se preparar para o feedback. Vai se preparar para potencializar. Publico ou não publico? Gente, já pode decidir se publica ou não. Se não publicar, fala, estou mandando vídeo aqui, está em off, está em não listado, está em isso, naquilo. Faça a experiência. Eu nunca publiquei no YouTube, vou fazer hoje pela primeira vez. Não sei como é que é TikTok, vou fazer pela primeira vez. Tem muito tempo que eu não publico no Facebook, vou publicar de novo, vou mandar para vocês verem. Faça o exercício de estruturar um conteúdo, pensar como será feito, fazê-lo, busca feedback, publica e busca feedback. Essa construção é o poder da nossa comunidade, tá? Vá e construa o seu império de conteúdo, não ontem, não semana passada, não 2025. O único momento que você pode fazer isso acontecer de verdade chama-se hoje. Porque já que se chama presente, dê este presente a você. De fazer aquilo que precisa ser feito hoje. Ontem não pode, amanhã muito menos. O poder está no agora. Tá bom?
Bom dia, Anne. Quero você no estúdio. Ok, pessoal? Então, temos uma tarefa. Este é o resumo que eu vou passar no grupo daqui a pouquinho, para vocês reverem a estrutura toda deste conhecimento, dessa engrenagem, a consistência, o planejamento, a regra dos 15 minutos, a disciplina. Entender essas sacadas que a gente passou em termos de slide. Reveja o vídeo, se você quiser. Até amanhã ele fica online disponível para vocês. Consuma a imagem, consuma o audiocast, consuma o videocast, que eu já passo logo agora em seguida. Tá bom? Foi ótimo. Ana já foi, se despediu lá agora há pouco. Então, aqui a gente tem essa condição de vocês estarem acessando todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da manhã, recebendo conteúdo adicional, sábado, amanhã, dia 13 de junho, às 9 da manhã, a nossa live. Então, vocês vão ter o resumo, o áudio, o vídeo. Quem quiser fazer alguma pergunta no YouTube, já sabe que quando eu mostrar essa tela do resumão, logo a próxima tela é das dúvidas. Cria também uma rotina para que o teu público já meio que sabe que quando ele mostra a tela de resumo, ele na última tela ele vai para as dúvidas. O que você tiver de dúvida, YouTube agora, se a Raquel quiser colocar algo que eu tenho assim certeza de que ela sempre vai ter algo muito importante para contribuir, fale também quem está no estúdio, sinta-se à vontade. Eu não vou dizer, fale fulano, fale ciclano. Vocês estão com total liberdade de falar. Eu sou acelerado, porque eu sou o mentor e fico preocupado com o tempo, mas vocês têm liberdade de falar e o tempo que for necessário para a gente ter de live é o tempo que a gente terá. E no YouTube vocês têm a vontade e a liberdade de digitar e eu coloco aqui para a gente poder interagir também bastante. Obrigado, Anne, sensacional tu estar aqui também. Raquel, algo? Eu estou achando interessante porque todo dia eu tenho alinhamento de equipe 6h15 da manhã, todo dia não, de terça a sábado, de terça a sexta. E o tema nosso hoje foi justamente essa parte de engajamento, porque a gente tem uma equipe muito diversificada, né? Inclusive, enfim, vários os perfis mais diferentes possíveis. E então uma das graduadas lá do grupo, por pedido da liderança, fez justamente um direcionamento sobre Instagram, sobre publicação, e eu achei muito interessante porque tem uma conexão direta com o que você trouxe hoje, então isso para mim é um sinal importante de que as coisas estão fluindo numa mesma direção. É isso. Pega o resumo depois e compartilha com eles lá no grupo. De repente, starta ideias. Valeu, Lusa. Lusa saiu ontem da reunião com fumacinha, né, Lusa? Deu pane no sistema. Ótimo dia. Vai com Deus, tá? Obrigado. Obrigado, Raquel, pela contribuição. Né? Todos de terça a sexta, tua jornada lá 6h15. Sempre, com certeza, construindo valor. Quando você tem uma pegada de consistência, constância, fé, foco e força, vai acontecer. Eu falo sempre que já deu certo. Ah, mas como assim? Porque eu já ouvi o meu eu do futuro. Já deu certo. Lá está ele comemorando. Aqui estou eu caminhando para lá. Então, quanto mais rápido e focado eu for, mais rápido este eu do futuro se encontra comigo. Tá joia? Pessoal, ótimo dia, ótima sexta. Aproveitem com seus namorados, namoradas, maridos, namoridos, o que for. Mas aproveite para celebrar o amor no dia de hoje. Todo dia é dia, mas hoje, comercialmente falando, é um dia para festejar o Dia dos Namorados. Um abraço, Raquel. Deus abençoe. A todos que estão no YouTube também. Até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau.